Olá, caro ouvinte, estamos aqui para mais um podcast sobre jogos, é o podcast do Byte Furado. Estamos aqui eu, Thomas, Fink, Pegasus, Ryzen e Tio Gamer. Começando nosso giro de notícias, a primeira notícia que eu vos trago, rolou dia 23 agora, na quinta-feira, foi que a Microsoft realizou a apresentação digital da Xbox Game Showcase, que revelou diversas novidades sobre jogos de Xbox One, Xbox Series X e PC. O evento durou quase 60 minutos, que eu achei interessante porque foi rápido, né? E eles colocaram apenas o que eles queriam colocar de forma sucinta, sem precisar de enrolação. E começou com a demonstração de gameplay do tão aguardado Halo Infinite. Podemos ver também o mundo aberto e o combate, né? Master Chief agora terá um gancho na armadura. Promete ser um reboot espiritual da franquia de FPS. Além de Halo Infinite, a Xbox Showcase anunciou também um novo jogo da Fable, que não deu muito detalhe sobre isso. Também rolaram anúncios de State of Decay 3, Forza Motorsport e Destiny 2 na Game Pass. E muitas outras novidades, né? Nós tivemos alguns jogos aí bem interessantes, né? Como Tell Me Why. Nós tivemos a questão do Stalker 2, Warhammer 40.000, Darkseid, The Medium, Psychonauts 2, Grunhand, Eluna, né? Sagas, Hellblade 2, né, que será situado na Islândia, onde eles já começaram a fazer a gravação dos áudios e tudo mais, foi bem interessante. Dragon Quest 11S será anunciado também para Xbox, Tetris Effect, Duke Falls e muitos outros jogos que também tiveram algum pouco de destaque devido a não ter esse hype que esses jogos do Xbox, né? Muita gente não gostou, virou zero de games, mas eu achei interessante por ser curto e rápido. E aí, o que vocês acharam? Obviamente temos que falar sobre Fable, né? Fable, uma linha que eu amo aí. Zerei o 1 e o 3 aí mais de 2 vezes, cara. É um universo muito interessante e tem sempre um lado de escolhas ali muito grande, né? Também tem, geralmente eles colocam um ponto que eu não gosto tanto, mas que que é um pouco legal. Hoje em dia eu já não concordo tanto, porque eles colocam bastante uma dualidade ali entre bem e o mal, né? Eu não acredito nisso, né? Porque eu acho realmente uma dualidade entre bem e o mal. O mundo tem muito mais cores do que o preto e o branco, né? Mas num jogo foi até legal e ele coloca aí que todas as escolhas vão influenciando como você vai se tornando, né? Se você faz escolhas boas, você vai ser uma pessoa mais propensa a coisas boas acontecerem, né? Compensação é que se você faz coisas más, então você vai pro inferno, né? Você se torna meio que do mal e isso muitas vezes isso influencia na sua magia. É algo que também nós vimos em Infamous também, que eles fazem, mas eu primeiro vi ali em Fable e é algo bem legal. As magias também são algo bem interessante. Embora eu prefira a do 1 em comparação com a do 3 ela era mais nas luvas e eu achei que ficou um pouco sem variação. Não tem mais opções para fazer, você pode convocar até inimigos caídos, né? Era bem legal poder convocar, você poder matar alguns monstros e depois poder sair convocando eles. Esse agora novo eles falaram que vai ser um reboot, né? Vai ser um reinício da série, até porque não é mais da Lionsgate, né? Ela faliu, agora vai ser da Playing Grounds Studio, que é o que faz Forza, né? Isso nos deixa animados e um pouco temerosos, né? Porque a gente sabe que Forza é um jogo muito bom de corrida, mas é o estúdio que faz jogos de corrida, né? Então vai agora partir para um jogo de RPG e a gente fica meio temeroso, será que eles vão conseguir fazer muito bom? A gente sabe que ali no Forza tem gráficos brilhantes, né? Maravilhosos ali, tem um mundo cheio de detalhes ali também, né? Só que é corrida. Ali no RPG nós temos coisas bem diferentes, jogabilidade diferente, um mundo diferente, até porque vai ser um mundo medieval, né? Com fadas e tudo mais. Então eu fico um pouco temeroso, mas de certa forma também espero muito do jogo, né? Outro ponto aí é o jogo The Medium também, que eu achei muito interessante. Ele tem uma proposta ali que não é novidade, mas do jeito que eles colocaram lá se tornou meio que um pouco de novidade. Um mundo dividido em dois, basicamente, né? São duas realidades alternativas ali que ficam convivendo juntas e de acordo com eles não tem um tempo de carregamento para alterar entre essas realidades ficam ali ocorrendo ao mesmo tempo enquanto você está jogando. Nós vemos, tem vários jogos que tem essas questões de realidades, né? Silent Hill, por exemplo, até o próprio Devil May Cry, se a gente for na base, ele fala entre o mundo real e o limbo que ele fica participando, né? Que seria o mundo entre o mundo real e o mundo dos demônios. Nós já temos vários jogos que tem elementos assim de exploração entre essas dimensões. Só que lá, sem a tela de carregamento e esses dois mundos andando juntos, pelos trailers pareceu muito interessante, pareceu muito mais imersivo. E é um jogo de terror. Eu não gosto tanto de jogos de terror. Só joguei mais de terror, mais os mais tradicionais, né? Resident Evil, o Silent Hill. Eu realmente não exploro tantos jogos de terror, mas esse jogo foi um jogo que eu realmente achei muito interessante. Achei que pretendo aí tentar jogá-lo aí quando sair. Interessante, né? Essas
notícias aí do Xbox Game Showcase. Agora, parece que o Halo Infinite decepcionou um pouco, né? A gente esperava mais. Realmente é um jogo bonito, né? É um jogo que é especial, mas para a nova geração que vem chegando aí no final do ano, a gente esperava um pouco mais ali dos gráficos, né? De olhar e, poxa, estamos na próxima geração, né? Isso aí é fantástico, é uma coisa super nova e parece que não foi bem isso que os fãs viram aí nessa demonstração inicial. Eu vejo muito válida essa colocação do Dark Rising aí com relação ao Halo Infinite, né? Como a gente sabe, o Halo Infinite é o carrão de cena da Microsoft, principalmente quando se fala em nova geração, o pessoal sempre coloca esse jogo como start inicial para os próximos jogos da Xbox. Creio que isso deixa mais preocupado quem vai querer adquirir o próximo console, né? Então isso eu acho que vai pesar muito para eles contornarem essa mancha que ficou do jogo que eles deixaram aí, dessa apresentação meia despreparada do Halo Infinite, né? Tão aguardado do Halo Infinite. Continuando o nosso giro de notícias, a Sucker Punch anunciará The Ghost of Tsushima será atualizado para sua versão 1.05. Além de corrigir bugs e permitir o aumento de tamanho das legendas, a versão 1.05 de Ghost of Tsushima permitirá jogar em duas dificuldades para combatentes, o letal e baixa letalidade. O letal é uma dificuldade pensada para os melhores jogadores, né? Onde os inimigos ficarão mais agressivos, as armas mais letais e as janelas de dodge parry ficam mais curtas. Por outro lado, poderás optar pela baixa intensidade, pensado para aqueles que só querem desfrutar do mundo do jogo e da narrativa sem se preocupar com os combates. Tsushima está disponível para PlayStation 4. Eu achei interessante, né? Agora, eu vi muitas notícias que falam que Ghost of Tsushima recebeu uma nova dificuldade, mas na verdade são dois modos, né, de dificuldade, né? Então a gente vê que essa dificuldade letal realmente vai complicar as coisas, né? Para o jogador. Aí vão ser só os experts mesmo, né? O Fink, o Thomas, Tio Gamer aí, que são os caras bons aí nos jogos. Mas também recebeu um nível menor, né? De uma intensidade menor. E algumas opções de acessibilidade, né? Que reduzem a intensidade dos combates. Então nessa questão da acessibilidade é muito interessante, né? Porque vai mexer no tamanho das legendas, os objetivos dos comandos de interação pode ser aumentado em 150%, é possível remover o som e deixar apenas legendas, e as legendas também vão poder ser alteradas, né, para outras cores, amarelo, azul, vermelho e verde. Agora, quem aí vai se arriscar nesse modo letal? Eu acho que primeiro pessoa tem o nosso primo. Talvez um dia participe aí conosco de um episódio, gosta muito de games. Ele gosta de começar logo no nível maior do jogo. Então, se ele for logo nesse daí, eu acho que não vai dar muito certo, não. Nem me fale, Ryzen, que eu fui começar o Darksiders 3 e levado pela influência Nacional Supremo, fui na dificuldade mais difícil. Até hoje não gerei, porque ficou difícil. Eu passei, 1 hora só no primeiro chefe, que era, o chefe de introdução. Eu fiz tornar um Dark Souls da vida. Mas até que foi legal, até que é legal. Eu gosto de Dark Souls. E agora, continuando nosso giro de notícias com ele, fim. Hoje falarei aí sobre Star Wars, né? Porque foi anunciado aí que tanto Star Wars quanto Avatar 2 foram adiados, né? De acordo com a Variety, será lançado aí um filme de Star Wars a cada 2 anos a partir de 2023. Então nós teremos um novo trio de filmes aí, será uma nova saga, né? Que a gente ainda não sabe sobre o que falará, sobre o que explorará. Pode ser passado, futuro, né? Tem muito para se explorar nesse universo do Star Wars. Mas nós sabemos agora que são 3 filmes, né? Que agora eles eram a partir de 2022, mas agora será a partir de 2023 aí, por vários motivos, né? Principalmente por causa da pandemia, né? Além disso, nós também tivemos informação aí do Avatar, também foi adiado. O 2 vai chegar aos cinemas em 16 de dezembro de 2022, enquanto o Avatar 3 chega em 20 de dezembro de 2024. E assim vai sucessivamente, sendo que eles têm até o 5 já programado. Avatar eu não sei vocês, mas Avatar é uma saga aí que eu espero faz um tempo. Eu já tinha notícias aí que o James Cameron já tinha o roteiro aí preparado aí pelo menos uns 5 filmes, né? O primeiro Avatar saiu faz muito tempo e a gente nunca teve mais notícias sobre os outros, né? É uma espera longa, o primeiro foi um filme assim, eu também gostei da história, mas os efeitos especiais, a câmera ali, a filmagem foi muito bonito. E o filme é de 2009, ou seja, a gente só vai saber mais
notícias mesmo, assim, o tempo, a partir depois de 11 anos, vai ser lançado depois de 13 anos, pra ter continuação. É bom saber que vai sair agora e vai sair com tudo, né, com todos os filmes aí, sem ter que esperar muito tempo depois. Além disso, nós também tivemos a notícia aí de que Mulan foi adiado indefinitivamente. Nós sabemos aí que por conta da pandemia os cinemas estão fechados, né, então eles não vão transmitir agora, vão esperar até os cinemas abrirem e tudo mais, porque a gente sabe que ainda são os cinemas que dão lucro para essas grandes empresas, essas grandes empresas que fazem filmes, né? E aí, vocês estão empolgados para assistir algum desses filmes? Star Wars é um filme que é o clássico dos clássicos, né? Um filme amado por todos os nerds de carteirinha. E realmente, quando vendo que tem essa possibilidade de vir uma nova trilogia, fiquei muito animado, muito empolgado. O último filme que eles fizeram, a sessão de Skywalker, fechou a história, de certa forma, da Reine, né? Mas eu queria, sinceramente, que nessa próxima trilogia eles abordassem a partir desse ponto, o que aconteceu depois disso, continuar essa história e não ficasse explorando o passado. Pra explorar o passado, eles já fizeram uma história Star Wars, né, Rogue One, e depois eles fizeram aquele outro do Han Solo, pra poder explicar melhor a história dele e tal. Então, assim, feito tipo uma espécie de um spin-off fora da trilogia, seria bem-vindo mais um filme contando a história do passado, mas realmente eu espero que nessa nova trilogia seja continuação da história, conte coisas do futuro, o que aconteceu depois daquela última batalha, como que aconteceu a volta dos Skywalkers, né, dos Jedis, e não simplesmente uma pegada do passado. Avatar é outro clássico também, né? Um outro filme que também todo fã de carteirinha gosta bastante. E realmente é lamentável que eles tenham esperado 11 anos e depois 13 anos para poder lançar o Avatar 2. Tomara que pelo menos com todo esse tempo que eles tiveram, eles façam realmente um filme formidável, espetacular, a nível de Vingadores Ultimato, né? Se for pra fazer que bata a bilheteria, eu sou fã de Vingadores, mas se for um filme no nível de Ultimato, que bata a bilheteria de Ultimato, já vai valer a pena assistir no cinema e vai ter valido a pena a espera desses longos 13 anos, né? Então a gente fica aí na expectativa, tomara que seja um filmaço mesmo. Eu também gosto bastante de Star Wars e de Avatar, né? Estou esperando bastante ansioso por estes filmes, né? Lembrando aí que a gente não tem ainda muitas informações sobre o novo filme do Star Wars para 2023. A gente não tem nem o título ainda, mas a gente já tem o diretor, né? Que é o Taika Waititi. E ele dirigiu alguns filmes que eu particularmente gosto, né? Alguns são controversos, mas ele dirigiu o Thor Ragnarok. Eu gosto do filme, acho engraçado. Ele dirigiu aí Jojo Rabbit, né? Que inclusive foi uma indicação aí do Fink em episódios passados. Ele também irá dirigir o Thor, Amor e Trovão, que deve sair em 2022. Ele vai dirigir em 2022 o Thor, Amor e Trovão. Então, eu acho que alguns fãs se decepcionaram um pouco com a última trilogia, né? Esperavam outros acontecimentos. Eu particularmente sou aquele tipo de fã que tem que estragar muito o negócio para eu não gostar. Eu gostei da trilogia, claro que tem várias coisas, mas isso sempre vai ter, né? Toda obra a gente vai ter discordâncias, vão ter coisas que a gente vai querer que melhorem, que a gente desejaria que fossem diferentes. Mas a esperança é sempre para que a gente tenha uma nova trilogia cheia de aventura, de ação e que encha nossos corações de esperança, né? Parece que Star Wars é uma franquia infinita, né? Termina uma trilogia, já começa outra. Não sei onde isso vai parar, né? Mas são muitas galáxias, muitos anos, né? Uma galáxia distante, então não dá para saber se um dia vai ter um fim. Sempre podem surgir novos filmes, novas séries, novas informações. É um universo muito grande, né? O universo expandido de Star Wars é enorme, tem jogos, tem muita coisa. Então Star Wars é uma saga muito bacana, né? Muito legal mesmo,
que tem muitos fãs ao redor do mundo. E aí, apesar de ter sido adiado, né, a gente sabe que muita coisa está sendo adiada ultimamente por causa da pandemia, mas a esperança se renova, né, para a gente ver novos filmes. E aí, talvez poderia ir ao cinema assistir esses novos filmes. Avatar é muito interessante realmente, porque você tem uma ideia que é de fundamental importância nos dias de hoje, né, que é pensar a integração dos seres humanos ou dos seres vivos, né, com a natureza, né, pensar que a gente tem uma terra mãe, que a gente tem a natureza e que nós fazemos parte da natureza, né. Então essa perspectiva forte em Avatar foi muito interessante. Também um filme cheio de efeitos especiais, né? Para quem gosta de efeitos especiais, para quem curtiu lá, Matrix, meu Deus, quantos efeitos especiais, né? Aí depois você vai subindo o nível, você chega no Avatar, você vê que a coisa vai sempre dando umas melhoradas, né? Então a gente espera que seja um filme ainda melhor, né? Com mais efeitos especiais. E realmente é uma história muito interessante. Espero que também continue nessa mesma pegada. Falar um pouco de Star Wars é muito interessante, né? Porque tanto Star Wars como Avatar, eles revolucionaram a indústria cinematográfica, né? E sem falar, depois de tanto tempo, Avatar, né? Segundo os rumores, ele vai ter um 3D novo, né? Onde não vai precisar o uso de óculos 3D para você ver o filme em 3D, né? Então uma tecnologia aí nova pro ambiente cinematográfico hollywoodiano. Star Wars, como a gente tem que falar, né? Star Wars é um universo ali muito extenso, né? Tanto nos jogos como videogames, quanto nas próprias expansões, né? Uma das sagas mais interessantes que eu acho que é as Guerras Clônicas, né? É mencionado nos filmes, e eles fizeram uma versão animada que eu achei interessante, mas então vamos esperar essa nova atualização aí de nova trilogia, né? Como o Fink falou, que rende dinheiro. Então Star Wars sempre vai render dinheiro devido à história que ele tem nesse universo cinematográfico. Bem, vocês falando aí me lembrou que eu acho que ano passado, retrasado, tinha surgido o rumor, né, de que ia sair uma nova trilogia e que ia falar contar a história de Revan, que foi um Jedi que acabou se tornando um Sith, sofreu depois os próprios Jedi fizeram uma lavagem cerebral nele e ele voltou a ser Jedi. E assim ele se tornou um dos Jedi mais poderosos de todos os tempos, porque ele conseguia usar tanto os dois lados da força. E ele ainda por cima andava com 2 sabres de luz, o que é foda pra caralho. Então, eu realmente apoiaria se fosse uma história desse cara, que é uma história bem interessante. Nós veríamos ali uma pessoa que foi um pouco diferente do nosso próprio querido Darth Vader, né, que se tornou o Sith, e lá no finalzinho ele também meio que vai voltando pro caminho certo, né? Eu tava aguardando pra ver esse filme da Mulan, porque ela tá nessa sequência da Disney de refazer o filme, né, mais realista. Aí tem o Rei Leão, tem o Aladdin também, que são filmes que eu gostei. Eu tava esperando pra ver no cinema mesmo. Depois, com a pandemia, eu fiquei pensando que ia sair em algum serviço de stream, mas agora que tá adiado, só resta esperar mesmo. Agora com vocês, Gamer. Eu trouxe uma notícia para falar sobre o Disney+ no Brasil, né? Não foi um lançamento como a gente esperava, tipo assim, da Disney mesmo colocar um site, colocar as coisas tudo prontinho já. O que aconteceu foi que a ABRAL, que é a Associação Brasileira de Licenciamento, disse que tá vindo em novembro de 2020, né? E o Disney+ é como se fosse o Netflix da Disney. Só que ali você tem Marvel, tem Pixar, tem várias outras empresas juntas que dá um catálogo muito grande, assim, né? Tem Star Wars, tem filmes dos Vingadores, sem falar nas animações, nas minisséries, tudo isso num local só, né? Estão dizendo que a expectativa é de que bata de frente mesmo com a Amazon Prime, com Netflix e outras, né? E aí eu tô nessa expectativa aí da própria Disney falar o dia, falar o preço e tal. Achei estranho só essa ABRAL falar do licenciamento, já falar com certeza, então ainda não sei se vai ser isso mesmo, mas por enquanto tem essa janela de lançamento que é novembro de 2020. E a expectativa de vocês para Disney+ no Brasil? Take my money. Cala a boca e pega o meu dinheiro, né? Porque, caramba, é muito legal essa vinda aí da Disney+, né? Vai trazer muita coisa. Mas de outro modo, né, a gente não vai conseguir pagar tanta plataforma de streamer, pelo amor de Deus. Tem que pagar Netflix, tem que pagar Amazon Prime, agora Disney+, outras que vão sair aí.
Vocês têm dinheiro aí, ô Byte Furados? Disney Plus é um serviço de streaming que eu tô aguardando desde quando foi anunciado que teria. Fiquei bastante chateado que saiu primeiro dos Estados Unidos e tá demorando tanto assim pra sair no Brasil. Como o Tio Game falou, vai ter os principais filmes da Marvel vai estar no catálogo. E eu estou muito ansioso, que sou fã. Recentemente fiz a maratona dos 23 filmes. Estou muito ansioso também pelas séries que vão ser exclusivas deles, né? Da Disney Plus. Como, por exemplo, a série do Falcão e do Soldado Invernal, a WandaVision, entre outras séries que já foram anunciadas, que também farão parte desse catálogo. A gente fica também ansioso, quem sabe, de repente, não coincide o lançamento da Disney Plus no Brasil com a ligação do filme da Viúva Negra, que é um filme que era para já ter lançado no cinema, mas devido à pandemia foi adiado. Então fica essa expectativa de repente, eles desistir do lançamento no cinema e fazer um lançamento na sua própria plataforma de streaming, que seria realmente muito interessante e até meio que seria um gás adicional para fazer outras pessoas quererem assinar o serviço, justamente para poder ver da Viúva. E os outros demais filmes que virão também ainda da sequência da Marvel na fase 4. E realmente um serviço de streaming que a gente está bem ansioso para que venha logo. Como o Tio Game bem disse, não vai ser apenas Marvel, vai ter vários outros conteúdos que são da Disney, né? Que a Disney é grande, dona de muitos outros conteúdos. E a gente também fica ansioso por esses conteúdos que faz parte da Disney como um todo, né? Então a gente tá bem ansioso mesmo por esse catálogo. Tomara que eles lancem logo o valor para você já ir se preparando monetariamente também, como muito bem disse o Ryzen, que realmente esse monte de streamers que a gente agora tá tendo que adquirir tá acabando ficando com uma parte considerável do nosso orçamento familiar, né? Então tomara que a Disney tenha compaixão de nós e faça um valor acessível igual o da Amazon Prime, né? No ano passado, eu tinha ouvido um rumor de que a Disney Plus ia se utilizar da estrutura da Amazon. Ia fazer uma parceria com a Amazon Prime Video. Mas já que eles vão trazer o próprio aplicativo Disney Plus, eu acredito que essa parceria deve ter dado errado, né? Tanto que se você for no catálogo da Amazon Prime, você vai ver que todos os filmes do Star Wars estão lá. Acho que com exceção disso, não tô enganado, o Han Solo não tá. Mas todos os outros filmes de Star Wars tá no catálogo da Amazon Prime. E tem vários outros filmes também da Marvel e outras coisas da Disney, desenhos inclusive da Disney, estão presentes na Amazon Prime. Então acho que eles devem ter resolvido fazer a plataforma deles mesmo, em vez de fazer essa parceria com a Amazon. Ou de repente eles vão utilizar de outros meios de parceria, sei lá. Apesar que também que era apenas um rumor, né? Então de repente essa história não se confirmou verdadeira. Eu realmente não pesquisei a fundo essa questão, mas o que acontece? Até quando eu li sobre o Disney+, era justamente o contrário, né? Porque a Disney ela já tinha uma série de contratos, então ela tinha várias de suas obras, tanto na Netflix quanto na Amazon Prime, e ela tinha esses contratos e ela teve, para algumas obras, para algumas séries, filmes, ela teve que esperar o prazo do contrato se encerrar para poder levar para sua plataforma, mas já há alguns anos ela vem pretendendo fazer essa plataforma exclusiva, né? E algumas dessas obras realmente, por ter um contrato fechado anteriormente, né? Então ela tinha que esperar esse prazo para poder tirar essas obras, esses filmes, essas sagas, essas séries de uma outra plataforma que já estaria ali passando para colocar na sua própria plataforma. Eu não vi essa questão desse rumor sobre a parceria, né? Mas eu acho que vai mais nesse sentido, né? De esperar o prazo do contrato que já tinha sido feito anteriormente terminar para poder colocar essas obras que são da Disney, né, na sua própria plataforma, e assim eu acredito que lucrar mais, né? Ter maior visibilidade e ter um maior número de pessoas ali dentro da plataforma. Mas no Disney+, é importante destacar com o lançamento dele lá nos Estados Unidos, né? E aí chegando aqui no Brasil a gente vai ter muitas coisas boas, né? Entre elas a saga completa do Star Wars, todos os filmes da Pixar, todos os filmes da Marvel Studios,
e várias outras obras, né, muito interessantes, inclusive mais de 7.500 episódios e 500 filmes da biblioteca da Disney, né? Então vai ser uma coisa assim impressionante, né? Muito legal, e a gente espera que seja também um bom preço, né, para a gente poder fazer essa assinatura, né, e que a gente possa dividir com os coleguinhas também. Dizem também aí que vai ter uma certa dependência com cinema, né? Digamos assim, lança uma série lá no Disney Plus e a continuação da série é um filme que está no cinema. Então, se a pessoa quiser ter mais conteúdo daquela história, ela precisaria primeiro assinar o stream, o Disney Plus, pegar aquela introdução ali, aí já ia pro cinema sabendo mais coisa, mas isso não ia prejudicar a pessoa que só ia pro cinema. E vice-versa também, né? Tem um filme no cinema, desenvolve um personagem e depois a série dele lá no Disney Plus. O que não precisa esperar até novembro, que já é agora em agosto, é os jogos da PlayStation Plus. É o Call of Duty Modern Warfare 2 e o Fall Guys Ultimate Knockout. São dois jogos assim muito bacanas. Call of Duty para jogar multiplayer, tem a campanha também, remasterizado. E o Fall Guys só vendo assim uma gameplay mesmo, porque é uma loucura, são 60 jogadores. Mas eles não estão lá para se matar. Na verdade, eles têm que transpor obstáculos, evitar buracos, se equilibrar nas gangorras, procurar a porta correta. Aí a brincadeira lá parece uma Olimpíadas do Faustão, né? Porque solta aqueles 60 bonequinhos e eles têm que se virar para chegar na linha de chegada. E aí, 4 de agosto já pode ser baixado lá. Eu quero muito jogar esse Fall Guys, porque dos gameplays que eu assisto parece muito divertido, assim, a pessoa jogando também se sente muito empolgada, parece muito bacana, é diferente dos outros jogos que a gente está acostumado a ver. Parece bem legal pra jogar com os amigos, né? Fazendo a disputa ali. Um jogão, né? Call of Duty aí a franquia tem uma single play muito bem construída, com histórias marcantes e personagens épicos, né? Tanto é que eles refizeram de novo essa franquia, né? Depois de tantas boladas fora que eles deram. E dando esse jogo aí, né? Que é, como posso dizer, um recém pessoal que tem um PlayStation, é muito bom. É muito bom. Eu vejo assim que a PlayStation ela tá já se consolidando com relação a console e tá se legitimando para a próxima geração, e com isso tá presenteando o jogador, vai ganhar mais prestígio, né? E quando lançar o 5, o pessoal aceitar de braços abertos. Eu achei interessante desse jogo é que ele vai ser disponibilizado no lançamento, né? Então, 4 de agosto, quando normalmente ali no dia 4 do mês, né? Quando eles disponibilizam os jogos da PS Plus, vão disponibilizar esse jogo e vai ser ali o lançamento dele, né? Então, bem interessante isso daí, né? Você já faz o lançamento do jogo e disponibiliza ele gratuitamente ali para os assinantes, né? Achei bem interessante. Bem, o COD tem Modern Warfare 2, tem uma campanha bem legal, né? Eles já deram o 1, né, anteriormente, o remaster. Assim, o 1 e 2 são reconhecidos aí como as melhores campanhas aí, né, do COD. E se você acompanha ali, você vai ter algumas surpresas. Sem spoilers. Continuando agora com ele, mais procurado de galáxias, Dark Rising. Olá, meus caros ouvintes, minhas caras ouvintes deste nosso maravilhoso, incrível, sensacional podcast Byte Furado. Eu trago para vocês hoje uma notícia bem interessante sobre Cyberpunk 2022 na pré-venda. Quem gosta de games, né, já sabe que um dos lançamentos aí mais pretendidos para este ano é de Cyberpunk 2077, que conta uma história de ação e aventura de mundo aberto e massivo que se passa em Night City, uma megalópole obcecada por poder, glamour e biomodificações. Então nós vamos poder jogar na pele do V, um mercenário fora da lei atrás de um implante único que carrega a chave da imortalidade. Esse jogo ele vai ser extremamente denso e, como eu disse, conta com um mundo aberto e massivo. É um dos jogos que é candidato a melhor jogo do ano. Até o momento, né, nós tivemos alguns adiamentos, mas atualmente esse jogo encontra-se em pré-venda e o seu lançamento está agendado para o dia 19 de novembro. Então, quem comprar
o Cyberpunk 2077 na pré-venda vai receber o jogo base, bem como todos os bônus de pré-venda e conteúdo de bônus digital, incluindo um livro de arte, trilha sonora do jogo, papéis de parede para desktop e dispositivos móveis, e também um livro de referências do Cyberpunk 2077, bem como virá com alguns itens físicos como cartões postais de Night City, um compêndio mundial, adesivos, um mapa de Night City. Então é bem interessante, né, comprar já na pré-venda, apesar de que é um jogo caro. O jogo é um jogo bastante esperado para este ano, talvez aí possa ser considerado o melhor jogo do ano, quem sabe, né? É um dos fortes candidatos. A versão de colecionador do jogo já foi esgotada praticamente no mundo inteiro, inclusive no Brasil já se esgotou. Uma coisa interessante desse jogo, né, que é de mundo aberto, é que as nossas escolhas iniciais vão decidir os nossos inícios, né? Então, na hora da criação do personagem, a gente vai poder fazer várias escolhas. Inclusive, a gente vai poder escolher um V Nômade, um V Corporate ou um V Street Kid. Então, vão ter várias coisas que vão fazer com que a gente mude toda a nossa imersão no jogo, né? Toda a nossa história. Tem até uma coisa interessante que a gente vai poder escolher as genitálias, né? Do V ou da V. Então, é um jogo muito interessante que traz algumas características muito boas. E a gente fica na expectativa, né, para que realmente seja um bom jogo, que a gente possa ter uma boa diversão. Diferente de muitos jogos que lançaram aí, né, Cyberpunk se destaca pela questão de ele trazer essa inovação, né. A sua primeira gameplay, comparando, né, o gráfico da primeira gameplay com a segunda gameplay, muitas pessoas viram o avanço que eles fizeram no trabalho dos gráficos, né, em vez de ter um downgrade muito bom. E espero que até seu lançamento aí, eles vão polir muito bem esse jogo. E alguns streamers, né, já deram acesso ao jogo, jogaram ali a demo dele, como se fosse uma demo dele. Apenas 4 horas de jogo não relou nem a superfície do jogo. Então é um jogo extremamente imersivo e com muita coisa para fazer. Minha expectativa é declarar outros inimigos, das suas escolhas mudarem o mundo e mudarem a história do jogo. Porque eu acho que já tá batido esse tipo de jogo que, no fim, você percebe o que ele queria que você fizesse, né? Tem escolha, mas o jogo quer que você faça uma e a outra você vai se dar mal. Tipo, acertar qual era a escolha certa. Ou então, o Fable que a gente falou aí, é muito preto e branco mesmo, realmente. Você, mas mais fácil. Aí, se você era bom, você conseguia ajuda e o jogo ficava um pouquinho mais difícil. Então, parece assim que você sabia exatamente o que ia acontecer, né? Se você tomasse um lado ou outro da escolha. Já a expectativa do Cyberpunk é essa, como eu falei, de você escolher seu caminho e não ter problema de seguir ele, né? E vai ter uma história profunda para cada escolha que você fizer. Tu falou aí que se tu escolhe ser bonzinho, as pessoas te ajudam, né? Aí eu lembrei que no Fable 3, uma vez, a primeira vez que eu zerei ele, a gente tem que fazer umas escolhas lá e a gente precisa, no final, a gente precisa de dinheiro para salvar o reino. E a gente tem várias escolhas que a gente tem que definir entre ajudar a população ou ganhar dinheiro. E eu fui escolhendo, tipo, vou ajudar a população aqui, né? Aí quando chegou no final, eu tava sem o dinheiro para salvar o reino. E eu me vi no jogo sozinho, ó. Todo mundo morreu. Eu fiquei, caralho, mano. O que eu faço aqui? A segunda notícia que eu trago para hoje é sobre a Marvel, que começou a publicar histórias de seus super-heróis na quarentena, né? Então é uma ideia de como seria a vida dos super-heróis dentro dessa quarentena que a gente tem vivido. Então, desde o dia 26 de julho, a Marvel começou a publicar essas histórias, que serão num total de 6 e vão até o dia 30 de agosto. E os quadrinhos basicamente acompanham, né, alguns super-heróis em período de quarentena, lidando com situações do dia a dia dentro de casa, e vão mostrar as aventuras do Homem-Aranha, do Wolverine, da Capitã Marvel, do Capitão América, do Hulk,
do Pantera Negra. Aí só para destacar que essas histórias estão disponíveis, né, nas redes sociais da Marvel. A gente vai linkar as redes sociais na descrição desse podcast. Mas se você quiser já pesquisar no Instagram, Facebook, você vai conseguir achar essas histórias facilmente na rede social original, né, dos Estados Unidos mesmo, em inglês. Será que eles vão passar muito álcool em gel na mão? A Marvel, ela, quando inova nos quadrinhos, ela acerta, né? Numa época, vários anos atrás, que o super-herói era sempre super-herói, né? Ele sempre aparecia no primeiro quadro já vestido com uniforme e terminava vestido com uniforme e era só isso mesmo. Eles fizeram o Quarteto Fantástico, né? Então, quando eles não estavam salvando a cidade, eles estavam cuidando da família, estavam cuidando da casa, estavam falando sobre qualquer outro assunto, então criou essa rotina do super-herói que não existia, né? E aí os adultos também passaram a consumir os quadrinhos para acompanhar essas histórias também, né? Que misturava o heroísmo com a vida comum, né? Com dificuldades de relacionamento, porque no Quarteto Fantástico tinha o Homem Elástico e a Mulher Invisível, que eram casados, né? E aí dali via várias situações que se misturava com a vida de herói também. E aí, isso me lembra, né? Me lembrou isso, porque agora tem essa aí dos heróis na pandemia, né? O que eles fazem? Você tem que ficar em casa, né? Como que eles se viram? Interessante. Eu fiquei só pensando se o Wolverine, a Capitã Marvel e o Hulk pegam coronavírus. Mas se for ver algumas cidades aí que já estão liberando bar e restaurante, você vê cheio de jovens, né? E cheio de pessoas ali que eu fico pensando assim, essas pessoas, a maioria pode até pegar o vírus, mas não vai chegar a óbito, né? Mas o problema é voltar para casa e encontrar as crianças que vão passar para frente esse vírus, ou então passar para algum idoso, que aí já é mais arriscado, já é um grupo de risco. Então acho que o super-herói fica em casa justamente para não passar o vírus, né? Não que ele vá sofrer com isso, mas ele vai impedir que o vírus se propague. Eu fico pensando que esse pessoal que vai pros bar, eles estão tipo jogando roleta russa, né? Porque eles têm uma porcentagem de chance de sobreviver, né? E se der azar, já era. Eu acho que a pegada da Marvel foi bem essa mesmo, game. Foi justamente isso, dizer que as pessoas que ficam em casa e previnem de transmitir para outras pessoas que poderiam vir a óbito decorrente da doença são os verdadeiros super-heróis. Acredito que a mensagem no momento que a Marvel quer passar seja essa mesmo. Eles acertaram em cheio, né? Que realmente com a saúde dos outros não se brinca, né? Se você não tem cuidado com a própria saúde, beleza. Mas pensa no cuidado com a saúde do próximo, né? Com a saúde do outro. Agora ele pega, Jesus. Tá que é tua. Vamos lá. Nossa primeira notícia é sempre ele, né, gente? Henry Cavill, o bruxão mais temido de toda a Rivia, o Sr. Geralt Rivia. A notícia é excelente. A Netflix, em vista de toda a repercussão, todo o sucesso que The Witch fez, eles anunciaram agora que vai haver um spin-off de The Witch. O nome é The Witch Blood Origin, que traz justamente a origem dos bruxos. E essa nova produção, ela foi confirmada pela Netflix nessa segunda-feira, dia 27 de julho. E ela será ambientada por volta de 1200 anos antes dos eventos vividos pelo nosso Geralt. E será um live action de 6 partes distintas. Esse spin-off, o Blood Origin, ele ainda está em fase de contratação de elenco. Mas a sua narrativa será centralizada no primeiro bruxo, né? Além de trazer à frente a ocasião conhecida como Conjuração das Esferas, que no cânone oficial da série de livros de coautoria do polonês Andrzej Sapkowski,
estabelece como o evento, entre aspas, o evento onde os mundos dos monstros, homens e elfos fundiram-se para se converterem em um só. The Clan de Barra, que foi contratado para ser o showrunner dessa nova série, ele fala o seguinte, entre aspas: como fã de fantasia ao longo da vida, estou muito animado para contar a história de The Witch Blood Urging. Uma pergunta está em minha mente desde que li os livros de The Witch. Como era o mundo élfico antes da chegada cataclísmica dos humanos? Eu sempre fui fascinado pela ascensão e queda das civilizações, como a ciência, a descoberta e a cultura florescem logo antes da queda. Como vasta gama de conhecimentos se perdem para sempre em tão pouco tempo, muitas vezes agravadas pela colonização e pela recriação da história, deixando apenas fragmentos da verdadeira história de uma civilização para trás. The Witch Blood Origin contará a história da civilização élfica antes de sua queda e, mais importante, revelará a história esquecida do primeiro bruxo. E aí, galera, como é que tá aí a vibe de vocês pra esse spin-off? Acho que podia até ser um jogo, porque é muito interessante, né? The Witcher 3 fala bastante das conjunções das esferas, né? Quando esses mundos se misturam. E muita coisa influencia o jogo, até na época presente do jogo, né? Sobre essa conjunção. E assim, quando a gente começa a jogar com o Geraldão, ele já sabe tudo, né? Como enfrentar os monstros, qual a melhor arma, a poção, o que passa na lâmina para tirar mais dano dos monstros. E tudo isso ele leu dos livros, né? Então, fico imaginando esse primeiro bruxo, né? Que tem que descobrir tudo na marra ali, descobrir conversando com outras pessoas que entendem mais sobre o monstro ou a besta. E aí, experimentar essas poções e... assim, ele não tem muito material para utilizar, né? Então fica mais a questão do teste, da criatividade, da percepção mais aflorada, assim, para descobrir que tipo de substância está ajudando ele ou não na luta. Eu fico pensando que esse pessoal que vai pros bar, eles estão tipo jogando roleta russa, né? Porque eles têm uma porcentagem de chance de sobreviver, né? Se der azar, já era. Então, a minha perspectiva para essa nova série é muito boa, né? Vai ser uma expansão do universo do The Witcher. A gente já tem jogos que fizeram bastante sucesso. A série The Witcher também, eu acredito que tenha feito um bom sucesso. Muitas pessoas gostaram. Eu particularmente gostei bastante. Estou na expectativa para a segunda temporada. E aí, você tendo uma série ali que vai falar sobre as origens, né, consolida mais ainda esse universo do The Witcher, né? A gente vai conhecer melhor, então os fãs vão poder conhecer melhor da história, entender melhor os acontecimentos, entender melhor esse universo, né? Então, eu acho que para consolidar uma série é importante fazer essa expansão, né? E toda série, quando ela já tem algumas histórias que se consolidam, normalmente há uma busca, né, as origens, né, como tudo começou. E é interessante que já na primeira temporada da série original já venha essa com o universo expandido, né, muito bacana. Talvez até porque esse universo já é mais consolidado nos jogos, né, então não esperamos ter todos as temporadas da série, né, para depois vir essa expansão. Então ela já vem. Aí logo já vem a perspectiva dessa nova série já na sequência da primeira temporada da série original. Agora fica a nossa expectativa, né? Saber quando é que vai ser lançado, já que com a pandemia tudo está sendo adiado, estão tendo atrasos, né? Até a questão das filmagens ficam mais dificultadas. E um destaque aí é que essa série vai ser filmada no Reino Unido. O interessante dessa série, como foi bem colocado pelo Ryzen, é justamente, eu acho que é um ponto de explicar mais para quem nunca viu o jogo ou se interessou pela série deu aquela primeira olhada, né? Então eles colocando ali como é que era o reino dos elfos, né? Porque na série mostra os elfos ali tipo se escondendo. Mas como chegou a isso, né? Eu acho que é justamente isso, é uma forma de eles tentarem pegar essas pessoas que nunca tiveram contato com a série, né? Provavelmente devem ter contato somente com a série na Netflix,
e eles teriam um deslumbre do que realmente é, qual universo que é, e entender melhor para os próximos episódios, para as próximas temporadas de The Witcher, né, que pretende ser uma temporada, uma série bem longa aí da Netflix. A série original da Netflix traz pra gente o Rei Elfo, né? E mostra ali ele capturando o Geralt de Rivia e o Bardo já no primeiro episódio, né? Mas depois disso não explica muito bem pra gente por que ele foi expulso do reino, atrás de quem que ele tava, que tipo de vingança que ele tá querendo, que deu a entender que ele tá querendo se vingar dos bruxos, sei lá. Algo nesse sentido, eu não entendi bem essa parte, preciso ver de novo a série pra ver se dessa vez eu entendo. Se vocês souberem, vocês podem estar explicando aí pra gente. E enfim, e realmente pegar agora uma série que deixe isso mais claro pra gente, né? Porque que o Rei Elfo tá ali naquele local e encontra ali com o Geralt de Rivia naquela circunstância, e porque que ele foi expulso do reino, enfim. Seria realmente muito legal. Explicaria melhor os eventos da história principal, né? Seria muito bacana de fato. O Tio Gamer comentou aí que até gostaria de um jogo falando disso. Eu, justamente, gostaria de um jogo ali, contando agora a parte da Ciri, né? A gente, em um dos finais do The Witcher 3, a gente viu que a Ciri se torna ali uma bruxa, né? Uma bruxa. Opa! Spoiler! Desculpa! Mas acontece. É um dos finais, você pode ter outro final. São vários finais possíveis. Eu quase falei outro agora, mas deixa pra lá. E a gente... Isso seria bem legal aí se a gente tivesse um 4 aí com ela continuando sendo a bruxa aí e o Geralt se aposentando aí. Então, segundo o cânone oficial, os primeiros bruxos eles foram criados nos anos 950 pela linha do tempo da franquia, com a sua origem estabelecida pelo mago renegado Alzur e seu mestre Cosimo Malaspina, que foram os criadores das mutações e dos processos de alteração corporal pelos que passam os candidatos a bruxo. Os livros não estabelecem apropriadamente, mas a série de jogos desenvolvida pela polonesa CD Projekt Red dizem que a cada 10 candidatos, apenas 2 ou 3 conseguem sobreviver ao teste de ervas e efetivamente não se bruxos, sendo conseguido longevidade extrema e habilidades sobre-humanas de combate, mas em troca perdem sua humanidade e literalmente são incapazes de sentir empatia. The Witch Blood Origin será filmado no Reino Unido, como o Ryzen já disse, mas ainda não conta com data exata de estreia, visto que a atual pandemia da Covid-19 deve atrasar alguns processos. Também ainda não se sabe se o spin-off terá alguma conexão com a série principal. Fica aí a expectativa. Um adendo aí sobre bruxos, né? Também eles perdem a questão eles perdem também se reproduzirem, né? Eles ficam estéreos igual a Viúva Negra na Sala Vermelha? Eles ficam estéreis, inférteis. Da hora saber disso não. Então, essa próxima notícia é a seguinte. De novo ele, Zack Snyder, ele afirma que ele prefere explodir a Liga da Justiça inteira do que usar as filmagens de Joss Whedon. Quando falaram de um Snyder Cut de Liga da Justiça, o esperado era como qualquer outro corte do diretor, o mesmo filme, mas com outro encadeamento de cenas, com algumas imagens novas. Enfim, o que já havíamos visto, agora de uma forma diferente. No entanto, parece que Zack Snyder's Justice League será algo completamente diferente, já que as filmagens feitas por Joss Whedon serão excluídas do novo corte final. A informação surgiu no JuiceCon, que aconteceu completamente online. O diretor original de Liga da Justiça, Zack Snyder, afirmou que se recusa a usar até mesmo um único frame do no Snyder Cut das filmagens feitas por Joss Whedon. Snyder foi nada sutil a dizer que prefere literalmente explodir essa merda a usar qualquer material de Whedon. E disse mais. Disse o diretor, deixou claro que não existe chance na Terra de usar imagens gravadas após a sua saída do projeto. Para quem não lembra, Snyder precisou abandonar a produção já em andamento para lidar com o suicídio da filha. Snyder parece não gostar mesmo do que fizeram com o seu Liga da Justiça, já que ele ainda acrescentou que mais alguns motherfuckers a certeza de que destruiria o filme e o incendiaria antes de usar um único quadro, que não fosse fotografado por ele próprio. Para aumentar ainda mais o hype pelo Snyder Cut,
o cineasta ainda divulgou as imagens de um Superman de traje preto, que não sabemos muito bem como deve entrar na trama, mas ainda assim parece bastante empolgante. Eu assisti esse vídeo do Superman chegando na Batcaverna para conversar com o Alfred e, rapaz, fiquei muito hypado para assistir esse filme. Tendo em vista que o Superman é e sempre será o meu herói favorito de todos os tempos, desde criança até a atualidade. E vocês, rapaz, o que vocês acharam dessa notícia? Pelo jeito não vai ter nada não, né? Que ele tá chateado aí, não vai querer usar nenhuma das filmagens do outro diretor. Então, é melhor ele ficar lá no canto dele mesmo, porque ele vai querer pôr alguma cena de sacanagem pra criticar o outro diretor, aí também já não é bacana. Melhor ele ficar lá na dele mesmo, e a gente fica sem o Snyder Cut. Bem, na verdade, vai sair mesmo o Snyder Cut, né? Esse bem esperado pelos fãs, né? O que acontece, eu vejo que essa fala dele parece mais uma ação de marketing, né? Eu acredito que um diretor não ia falar umas coisas assim, dessa maneira, se não já tivesse combinado, né? Eu acho que tem mais uma questão aí de marketing, né? De aumentar a curiosidade, o hype, a sensação do filme, do que o filme ou série, né? Porque isso ainda não está muito certo, porque as horas de gravação do Zack Snyder parece que são mais de 4 horas, ou são 6 horas, algo assim, não recordo exatamente, mas o filme, a versão final, essa versão final, então contaria com muitas horas, né? O que tornaria um filme bem longo, né? E estão falando que seria um filme ali de 4 horas, ou pode ser uma série, né? Que aí ainda pode ser um pouquinho mais longa. Então vai sair realmente esse Snyder Cut. Eu vejo essa fala dele assim muito agressiva, mais no sentido de aumentar mesmo o hype do filme, né? E é um filme aguardado realmente pelos fãs, porque o Liga da Justiça original foi uma certa decepção, né? Então muita gente não gostou e espera que essa versão aí seja muito melhor, né? Inclusive ele colocar o Superman preto é meio que com a roupa preta é até uma apelação, né? Fica muito bacana, né? E a expectativa aumenta realmente. Eu tenho uma expectativa boa para essa versão aí do Snyder. Acho que tem tudo para melhorar, né? Já que quando você lança um filme e você tem já uma experiência, já tem as críticas, já sabe muita coisa do que deu errado, então numa segunda versão digamos que é mais fácil de você acertar em várias coisas, né? Ter uma noção melhor do que os fãs esperavam e poder lançar uma coisa que seja mais bonita, mais bem feita, mais bem acabada, né? Até mesmo porque tem um bom tempo. Lembrar também que algumas coisas engraçadas, né, no primeiro Liga da Justiça, como o bigode, né, do Henry Cavill, que ele tinha um contrato com outra produção e tinha que manter teve que manter o bigode, e eles tiveram que tirar digitalmente, né, e gastaram vários milhões só para tirar esse bigode, então coisa engraçada. E talvez aqui a gente não tenha tanto esse problema, não sei como é que vai ser, vão ter algumas refilmagens também, não sei como é que isso vai se dar nesse tempo de pandemia, se já foi feito, mas a expectativa é grande, né? Eu acho que já está bem adiantado, provavelmente vai ser melhor que o primeiro filme, né? Porque eu acho que até um Super-Homem preto aí, ele dá uma melhorada, né? Eu acho que a maioria aí das ouvintes já assistiram o primeiro filme, né? Então todo mundo tá apanhando pro Lobo da Steppe e o Superman chega lá e senta a porrada, né? Sem dó e piedade. E é uma coisa assim meio que, meu Deus, que é isso, né? Toda a história ali, o Lobo da Steppe era tão perigoso, tão difícil, né? Era uma ameaça tão grande, e de repente o Super-Homem chegou ali e foi meio que fácil demais, né? Então a gente espera aí uma nova versão bem mais encorpada, com uma história, e aí aumentando as horas da produção, é claro que a gente vai ter uma história mais densa, eu acredito. Inclusive a história de alguns super-heróis ali ficou bem frágil, né? Ficou muito rápido, corrido, não explicou direito algumas coisas. Então a expectativa é boa. Eu acho que essas afirmações dele foram mais no sentido de
deixar a gente ansioso e de falar, olha, vou me distanciar desse filme que deu ruim, o meu filme vai ser totalmente diferente, vai ser uma experiência inovadora, vai ser algo assim. Eu não acredito que seja realmente ele se dirigir, a não ser que seja um inimigo dele declarado, né? Mas se dirigir com tantos fucking aí e com todas essas palavras duras, eu acho que é mais no sentido de valorizar o que vai vir e dizer, não, a gente vai ser diferente, vai ser bem melhor esse daqui. Eu acredito que vai ser melhor, mas a gente tem que assistir para ter certeza, né? Vale lembrar também que foi falado aí que dia 22 de agosto vem aí o teaser trailer, né? Teaser, o trailer. E também o título oficial, né? Outra coisa também é que nós temos nos quadrinhos também o Superman vestindo a roupa preta depois que ele morre, né? Morto pelo Apocalipse também. E assim a gente vê que tá seguindo bem os quadrinhos, né? E o Superman veio com alguns traumas aí, né? Depois de ter ressuscitado. Eu acho que ninguém voltaria sendo normal depois de ter morrido uma vez, né? E é algo que eu acho que dá pra explorar bastante e dá pra fazer uma história bem interessante ali em cima ali. Até talvez depois ali outro filme ali, só do Superman. Como fã do Superman, eu gostei do Liga da Justiça, apesar de todas as críticas que foram feitas. Concordo que foi realmente uma solução muito fácil, né? O Superman chegou ali, praticamente humilhou o Lobo da Steppe e ele saiu afugentado de medo, então foi muito fácil, mas no filme inteiro o Superman mitou, né? A partir do momento que ele ressuscitou até aquele final do filme, mitou. E como fã dele eu gostei nesse aspecto, mas realmente todas as críticas que foram feitas são válidas. As histórias foram bem pouco exploradas mesmo, inclusive o Cyborg não teve uma história muito bem aproveitada, né? Já no Snyder Cut a gente tem alguns posters mostrando ali uma possível aparição do Marciano, né? E do Lanterna Verde. Esperamos que dessa vez eles acertem nesse Lanterna Verde. E também o grande vilão dessa vez possivelmente seria o Darkseid. Então a gente fica bem na expectativa que realmente vai ser bem diferente da história anterior, né? E tomara que a solução não seja tão simples e a batalha final seja melhor explorada, né? Que é o que todo mundo tá especulando, inclusive, que provavelmente vai continuar ali o Lobo da Steppe como vilão na maior parte do filme e o Darkseid aparecendo no final para uma possível continuação, né? O que a galera tá na expectativa de acontecer. Há rumores de que esse filme da Liga da Justiça seria dividido em 3 filmes, né? Não seria apenas um. Seriam 3 filmes, mas o pessoal lá, os que mandam na produção do filme não estavam querendo que fosse um mesmo. Mas o diretor, há rumores de que o diretor tá brigando para que seja uma trilogia e não apenas um filme único. Embora eu não acho que seja bem o Darkseid direto. Geralmente vem um guerreiro dele, né? Tipo o Lobo da Steppe, e depois vem o Darkseid. Ou uma série. Na verdade, eles estão comentando bastante que será uma série, na verdade, pelo tempo. Chegando no nosso momento de recomendações, minha recomendação é o jogo Slither.io, um joguinho da cobrinha aí, bem interessante, né? Quem jogou aí nos celulares mais antigos sabe como é que é o jogo. A minha ideia de trazer ele é, se você está aí querendo jogar um jogo casual e principalmente não tem internet, esse jogo é apropriado porque ele não precisa de internet, você pode jogar ele pode jogar ele online, mas também pode jogar offline com os bots. E é interessante para você matar um momento ali que você está sem fazer muita coisa, então ele é muito bom, então essa é a minha recomendação de hoje. Eu recomendo a série O Mandaloriano, como eu tinha dito no Disney Plus, está disponível lá. Não no Brasil, então tem outras maneiras de assistir, pagando por Disney Plus em outro país. O Mandaloriano é a história do grupo de mercenários que faz parte o Jango Fett e o Boba Fett. Mas lá a gente vai ver como é o trabalho dele, como é a relação dele com os outros mercenários. Tem toda uma religião ali dos Mandalorianos. A gente vai acompanhar a história desse Mandaloriano e tem toda a ambientação de Star Wars, é bem divertido de assistir e conhecer mais. A minha recomendação será Hellblade. Tendo em vista aí que no Xbox Showcase aí a gente teve algumas falas aí sobre o Hellblade 2 e o Hellblade 1 foi muito legal, é um jogo bem interessante ali, tem envolvimento com a mitologia nórdica. E que no seu desenvolvimento os produtores eles fizeram pesquisas com pessoas que sofriam de alguns problemas psicológicos
E assim eles trazem uma imersão no jogo, com alguns momentos de paranoia e outros problemas mentais, que se torna bem interessante de vivenciar. A minha recomendação de hoje é uma série, tem uma nota 8.7 no IMDb, é a série Fleabag. Conta a história de uma jovem adulta lidando com problemas quase universais sob o ponto de vista feminino, problemas de relacionamento, frustração sexual e profissional, conflitos familiares. É uma mulher moderna que vive em Londres e está tentando curar uma ferida enquanto recusa ajuda daqueles à sua volta, mantendo o seu perfil intimidante o mais intacto possível. É uma série interessante, tem umas coisas muito particulares, específicas que a gente não vê em outras séries. De vez em quando a protagonista ela olha para a câmera e começa a conversar com a gente, telespectador. Então eu achei bem inovadora, uma série bem interessante e fica a minha A minha indicação para indicação de hoje. hoje vem mais num tom de atualização dos nossos ouvintes. Caros ouvintes, quero atualizá-los a respeito da tabela do CBLOL 2020. A PEN Game continua em primeiro lugar. A INTZ está em segundo lugar, Santos está em terceiro, Kabum em quarto, Prost em quinto, Flamengo em sexto, Fúria em sétimo e Vivocade em oitavo. A diferença de pontos da Vivocade para a Fúria, que é o último e o antepenúltimo, são de 2 pontos. Há uma grande probabilidade de que neste ano a Vivocade seja rebaixada, né? E que a gente possa ter um outro time no lugar da Vivo no ano que vem, no CBLOL 2021. Caro ouvinte, fica aí a atualização da tabela do CBLOL 2020 e um convite para que vocês possam estar acompanhando a transmissão do CBLOL 2020 no sábado e domingo, a partir da 1h da tarde. Todo sábado e domingo tem a transmissão, e que vai até por volta das 4h da tarde. E também avisar os nossos ouvintes de que a fase de semifinal e final está bem próxima. A final do campeonato vai ser no dia 8 de setembro. E fica aí a dica para vocês acompanhar esse eSport e fortalecer. A grande final não é no dia 8, é no dia 5 de setembro. Fica aí o convite para você estar acompanhando, dando audiência, e para que a gente possa ter nosso esporte online cada vez mais fortalecido. Se você é nerd assim como eu, não é muito fã de jogar aquele futebol na quadra, mas curte um jogo online, para você esse campeonato CBLOL 2020, esse eSport, fica aí a dica. Então é isso, pessoal, esse é o nosso podcast. Agradecimentos especiais para Finn, Ryzen, Pegasus e Tio Gamer. E até próximo. Tchau. Bye, bye. Adiós, beijo. Seja com você. Valeu, falou.